mitologia grega. Calma. Ó, primeira coisa, o que é mitologia, né? Mitologia é... Toda civilização tem essas mitologias. As mitologias são histórias para explicar alguma coisa que acontece, como efeitos climáticos, ou alguma guerra, ou até mesmo na sociedade, de alguma, sei lá, traição, de algum amor que aconteceu entre eles. Então eles criavam a mitologia para poder explicar esses fatos. A mitologia não é nada mais do que histórias, né? Como eles dizem que são histórias narrativas, que eles contavam, eles criavam. E a Grécia e o povo grego é muito rico nisso. Acho que naquele tempo não tinha TV, não tinha nada para se divertir, eles tinham que ficar criando alguma coisa. Então agora pode contar. Então, como eu estava falando, a mitologia grega é muito extensa, assim, né? Sim, mas eles enxergavam vida em tudo que eles viam, praticamente. Eles tentavam, e nisso eles criavam heróis, criavam os deuses, como também titãs e centauros. Eles sempre faziam isso e também com a ajuda da pitonisa, que era uma espécie de oráculo que eles consultavam para também saber os desejos dos deuses, para saber tipo, o futuro também, que era coisa muito importante para eles. Eles sempre iam ao oráculo para saber a vontade dos deuses e para saber o que eles queriam, como por exemplo, um camponês. Se ele fosse lá na pitonisa, ele ia ter que agradar o deus Hermes, né, que é o deus dos camponeses, da fertilidade tipo, animal, vamos dizer assim. Né? Então, eles faziam isso para conseguir o que eles desejavam, né? Indo na pitonisa para saber a vontade dos deuses. Esses mitos, eles eram expressos em coleções literárias da Grécia. Eles eram expressos também através de pinturas na Grécia Antiga. E uma das literaturas mais conhecidas da Grécia desse período era a Odisseia e Ilíada. Vocês provavelmente já ouviram falar. Sobre alguns deuses agora. Agora deixa eu mostrar as imagens de uns deuses que a gente pegou. E são as principais deuses que os gregos adoravam. Deixa eu pegar aqui para mostrar mais. Tá, essa é a Afrodite, todos vocês conhecem, né? Deus do amor, da beleza, da reprodução. Adago. Forte fatal. Olha os filhinhos dela, os cupidos. Esse é Ares, Deus da divindade da guerra. Essa é... Não é Atenas. É da Deus da casa. Essa é... É Atena, Deus da sabedoria. Protetora da cidade de Atenas também. Esse é Cronos. Pai de Zeus. É o paizinho de Zeus. Ele é o Titã. Simboliza o tempo e ele é o deus da agricultura. É aquele que a professora contou que comia os filhozinhos para que não roubassem. Então fala e vou botar daqui a pouco. Esse é um fogo. Oh. Esse é o Ares, o deus do submundo. É Hades. A vida dos mortos. Hades. Debaixo da terra. Esse é Hefesto, deus, digamos, É o deus do mel. É a divindade do fogo e do trabalho. Essa é Hera. Olha louco. A deusa do casamento, da fertilidade, do médico. Ó, o pavão que conta, que a professora contou a história do pavão, foi uma preferida dela. Esse Hermes, o deus ele inventou da origem. Ele é o deus dos deuses. Ele é um beijo multiuso. Ele faz de tudo. É um inventor. Esse é o Marco, um filho. Agora eu vou falar, a gente escolheu, cada um escolheu um deus específico para falar. Assim, do que a gente mais gostou entre cada um. Esquecemos o Deus do mar. Leite mata Zeus, olhando pra ele, vendo ele na sacanagem que ele faz, o cara era terrível. Do mal. Esse é Deus, o Deus. É o Deus dos deuses, né? O soberano de tudo e todo poder. Esse é um céu. Ele é como se fosse o capô. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Deus que eu escolhi, que seria o meu Deus preferidinho. Hermes. Assim, né? O meu Deus do juízo, meu chapéu, que não entra na minha cabeça, mas o cabelo de negro é assim mesmo, né? Segura.
Então, eu vou falar sobre Hermes. Hermes, ele é filho de Zeus com... Ai, só um pouquinho, não me engano. É filho de Zeus com Maia. E ele é... Então, é bem interessante a história dele, porque... ele é filho de Zeus com Maia, e ele, assim, foi desde que nasceu um menino prodígio, assim. Do primeiro dia que ele nasceu, ele já roubou 50 vacas do irmão dele, ele já, tipo, fazia um monte de sacanagem, entendeu? Fazia um monte de coisa, assim, o menino era bem elevado. Daí, depois do segundo dia, viram que realmente ele tinha um dom, ele era realmente especial, né, pra eles. Então, assim, o que aconteceu? O irmão dele, Apolo, que ele roubou 50 vacas do irmão, e também o Zeus deram poderes para ele, para que ele pudesse ter mais poderes, mais divindades legais, mais coisas legais. Outra coisa super interessante também é que, assim, ele é cultuado já desde a Grécia Antiga, assim, antes de existir realmente a Grécia, quando era aqueles outros povos, ele já era cultuado. Então, ele é um Deus, assim, digamos, bem velho, e nós somos Deus não envelhecem, né, ele já nasce pronto. Ele não envelhece. Bem, ele é Deus de muitas coisas. Ele é Deus dos ladrões, dos trabalhadores, dos oradores, dos servos, dos escritores. E ele também é, digamos, um Deus bem artístico. Ele criou o fogo, ele criou a lira, ele criou... É o inventor. Deixa eu até... Eu nem decorei de tanta coisa que ele criou. Bem, aqui. Deixa eu ler pra vocês. Ele criou a lira, o sirinim, o alfabeto, os números, a astronomia, a música, a luta, a ginástica, o cultivo de oliveiras, as medidas, os pesos e várias outras coisas. Então, o menino era prodígio mesmo, né? Ele criou um monte de coisa. Então, esse é o Hermes, tá, gente? Deixa eu responder pra vocês. É, o inventor. Inventor sim. Inventor sim. Então, agora é minha vez, né? Eu não vim caracterizado, porque Poseidon não deixou eu vir, porque eu afoguei os 7 cavalos lá, eu querendo ele, mas ele não autorizou. Então, eu vou falar sobre Poseidon, né? Então, Poseidon, todos acham que ele só era Deus dos mares, tudo, mas na verdade não. Ele também é Deus dos cavalos e Deus dos terremotos, das correntes marítimas, tudo que tem no mar, basicamente, né? E também ele, como a professora já contou a história, ele era filho de Cronos com Reia. Ele, Deus, Hades, né, e ele foi engolido por Meronte, que Deus foi o último, né, que aquela história que a professora falou, que a Reia, na hora que o Cronos foi comer Deus, ela o trocou por uma pedra, fazendo, acho que a pedra encantada, fazendo com que ele vomitasse todos os irmãos prontinho lá, tudo certinho de fogo. Então, daí, tem o Poseidon. Ele é um Deus muito, muito orgulhoso, como que ele gosta muito de oferendas, mas nem sempre ele atende por orgulho próprio. Para mostrar que ele é tão poderoso quanto Deus. E como Deus, para ele mostrar superioridade com os humanos, ele teve muitos filhos, com mortais. Todos os filhos dele são homens, porque ele não pode ter filhos com mulheres. Então, Poseidon é basicamente isso. Ele é o deus dos mares, dos terremotos, dos cavalos, como eu havia dito. E tem uma história que até um jeito também de explicar por que as mulheres nessa época não votavam. Porque Zeus ele tinha uma rixa, vamos dizer assim, com Atena, para conseguir a cidade de Atenas. E nisso tinha o rei lá, que o nome dele era... Calma aí. Serópe I, esquecido. E ele, quando ele fundou essa cidade, ele fundou uma outra cidade, Sérope. E Atena mandou lá que nascesse na cidade uma oliveira e Zeus uma fonte d'água. E eles chegaram na cidade lá e não entenderam, eles foram consultar o oráculo. E o oráculo quis dizer que eles queriam ser os padroeiros da cidade. E era para eles escolher a Atena, que simbolizava a oliveira, ou o Zeus, que simbolizava a fonte. Daí, para eles votarem, os oráculos lá da cidade mandou todos, tanto homens como as mulheres, que foram lá na cidade e voltaram. Eles voltaram lá e Atena ganhou. Todos os homens votaram por Poseidon e as mulheres votaram por Atena. E um voto a mais da Atena ganhou e a cidade foi batizada de Atenas. Isso Poseidon ficou muito bravo e começou a mandar ondas e terremotos tentando destruir aquela cidade.
Daí eles fizeram várias oferendas e Poseidon perdoou eles. Mas para perdoar, as mulheres tinham que receber 3 castigos. Primeiro, as filhas dessas mulheres não podiam ter o mesmo nome que a mãe. Elas não poderiam votar, e por isso que explica muita coisa. E elas não poderiam ser chamadas de atenienses também. Esses foram os 3 castigos que Poseidon deu para que eles aprendessem, né, a ser ele o poderoso, né, vamos dizer assim. Então agora, o Diego vai falar sobre isso. Então, você vai ver. Menino é... Não, é fogo. Ele é o dono do submundo. É o Lúcifer. Calma, galera. é só atender. Bom. Vai queimar o cabelo do Antônio. Moleque, trai. Eu sou o Hades, o governador do submundo, o mundo dos mortos também. Boto mesmo. Alguns nem se atrevem a falar o meu nome. Alguns me chamam de Plutão. Putão? Sim, Ah. Plutão. Você filha da deusa Deméter, que estava só. Ela no começo já lutou um pouquinho, mas ela se rendeu ao descanso do ar. Então, mas por quê? Falei pra rir. Hoje em dia ela governa comigo os reinos dos mortos. Governa os cartões de crédito também. Tem o César, meu cãozinho, com um monte de cabeça, cuida do portão lá de casa. Lá, César. Lá, César. Então, esse foi o nosso trabalho sobre mitologia grega. Foi uma brincadeira também, ele explicou um pouco sobre Hades. É que na verdade é pouco, tem muita coisa que tem mais grossa dentro da história do Perseus. A história dele é bem aquela famosa historinha de filme, né? Ele tem o irmãozinho dele, que é Deus, Ele é o irmão malvado, ele é o irmão malvado que sempre quis dominar a Terra, porque ele vive no... Por que será que ele teve que ficar sobre o submundo? Ele fica muito bravo com isso, né? Poxa, por que meu irmão lá, um fica com o mar, o outro fica com a Terra toda e tem que ficar com o submundo, que ninguém vê, só quando morre? Então ele é um pouco revoltado com isso. E esse é Hades, né? Uma coisa interessante também é que quando Perséfone ficou com ele, eles criaram o inferno. Antes disso, a Perséfone ficou com a mãe dele, com a mãe dela. Eles criou o verão, outono, primavera. Aí quando ela voltou com Hades, se criou o inferno. É como se fosse um período que a Terra fica morta. Ô, louco. Então é isso. Tá bom? Obrigado! Você pode?